Vamos continuar com a leitura da aula de Silachara Maharaj. Se a live travar, vocês podem ligar. Não mande mensagem, ligue para o celular, porque a mensagem eu não consigo ver, porque eu vou estar lendo com o celular aqui a aula. Então eu vou... Pronto. Se travar a live, vocês me liguem. Então vamos continuar a leitura aqui da aula de Silachara Maharaj. E o tema hoje é Passatempos de Raghunatha Das Goswami, Néctar da Devoção. É uma aula de Sua Divina Graça, Vishnupada, Srila Bhakti-Nirmala Acharya Maharaj. Ele deu essa aula no dia 8 de outubro de 2011. Então ele diz assim: na época de Mahaprabhu, e mesmo depois disso, todos queriam ser servos. Das Goswami Prabhu, Raghunatha Das Goswami Prabhu, Jiva Goswami Prabhu e os outros, eles eram todos servos. Raghunatha Das Goswami Prabhu, ele tornou-se um servo de Swarupa Damodar. Parsada. Parsada quer dizer associado. Parsada de Mahaprabhu. Ele era filho de um grande proprietário de terras, um homem muito, muito rico. E o seu pai, ele mandava 400 rúpias todo mês. Todo mês, o pai de Raghunatha Das Goswami dava 400 rúpias para ele. Raghunatha Das Goswami ele fez festivais, Vaishnava Seva, 2 ou 3 vezes por mês ele fazia isso. Com esse dinheiro, ele convidava todos os Vaishnavas de Puridan, Sri Kshetra Puri. Um pouco depois disso, Raghunatha Das Goswami, ele entendeu que Mahaprabhu, ele não gostava muito. E aí ele rejeitou aquele dinheiro que o pai dele dava. Ele disse ao seu pai: pai, não envie mais dinheiro. Não envie novamente. Ele não recebeu dinheiro do seu pai. Não recebia mais o dinheiro do seu pai. E ele interrompeu os festivais. Mahaprabhu perguntou a Swarupa Damodar: por que Raghunatha Das Goswami interrompeu os festivais e ele parou de fazê-los? Porque ele não está convidando ninguém. Então, ele ouviu que Raghunatha Das Goswami, ele havia rejeitado aquele dinheiro, porque o dinheiro vinha do seu pai. E por meio do seu Vaishnava Seva, algum pratista, algum nome e fama estava chegando a ele. Então, ele fazia o festival para os devotos, com o dinheiro que o pai dava. Era muito dinheiro na época, imagina, 400 rúpias. Há quase 500 anos atrás, 400 rúpias era muito dinheiro, muito, muito, muito dinheiro. Ele fazia 3 festivais, como foi falado aqui mais ou menos. E aí ele percebeu que Mahaprabhu não gostava disso. Por quê? Porque ele fazendo isso, ele estava começando a ficar com a fama e o poder, achando que ele fazia os festivais. Isso é muito, muito complicado. A pessoa ter fama e poder, começa a vir fama e poder. O Vaishnava, ele começa a servir e a fama e o poder vem atrás dele. A fama e o poder corre atrás do Vaishnava. Só que o Vaishnava foge da fama e do poder. Você começa a servir Deus, a fama vem. As pessoas começam a falar de você e a fama vem, mas isso é perigoso. Então, Raghunatha Das Goswami, ele percebeu que isso estava acontecendo com ele e ele falou para o pai: não me mande mais dinheiro. E ele parou de fazer esse serviço, Vaishnava Seva. Por quê? Porque ele percebeu que não era apropriado. Então ele ficou com medo e ele falou: não mande mais dinheiro. E Mahaprabhu ficou feliz com isso, que ele não recebeu mais dinheiro do seu pai. Ele não aceitava mais o dinheiro do seu pai. Continuando aqui a leitura.
Mahaprabhu disse, ó, muito bom, eu gosto disso. Então, quando às vezes os devotos, eles faziam Vaishnava Seva, o festival para os Vaishnavas, Raghunatha Das Goswami ia lá para honrar a praçada. Mas um dia ele pensou, eu irei ao templo do Senhor Jagannatha e eu ficarei do lado de fora. Quando as pessoas saírem com alguma praçada, elas darão para mim. Mas, depois de um tempo, ele pensou novamente, Sinha Duare, Bhiksha, Vriti, Vesyara. O que quer dizer isso? Se eu espero algo dos outros, é o comportamento de uma prostituta. Eu estou esperando por praçada, esperando quando alguém passa com praçada e dá algo para mim. Isso não é bom. Por que eu deveria esperar algo? Por que eu deveria esperar algo dos outros? O Vaishnava, ele nunca espera nada de ninguém. Então, ele rejeitou isso. Ele não fazia mais isso. Então, também ele rejeitou isso. Ele parou de implorar, de fazer o pedido de praçada para os outros. Às vezes, ele ia aos lugares onde haviam alguns Vaishnavas, onde havia Vaishnava Seva. Nos outros dias, ele ia ao local onde os lojistas guardavam a praçada do Senhor Jagannatha. A praçada que já estava estragada, estava podre, que não vendiam para um ou dois, aquilo que não era vendido por 1 ou 2 dias, e que nem as vacas comiam por causa do mau cheiro. E ele pegava aquele arroz, aquela praçada de arroz, ele lavava, e ele pegava com um pouco, ele comia com um pouco de sal. Silachara Maharaj já contou também. Silachara Maharaj uma vez estava num local e a praçada de arroz havia estragado, estava já cheirando azedo, né? Proliferação de bactéria. O que ele fez? Um guru genuíno, Raghunatha Das Goswami, Silachara Maharaj, ele não vê o arroz como arroz, ele vê como praçada. Ah, mas está estragado. Sim, está cheio de bactéria. Mas o que ele fez? Ele mandou lavar, ele mesmo lavou, Silachara Maharaj, ele lavou a praçada, tirou aquele excesso de bactéria que estava e ele pôs sal e comeu. Porque praçada não se joga fora. É claro que nós não estamos nesse estágio. De repente, se a gente comer uma praçada nesse nível de já estar meio azeda assim, vamos ter um desarranjo intestinal. Mas o guru genuíno, o Raghunatha Das Goswami, eles olham a praçada como misericórdia. Praçada é misericórdia, é sinônimo de misericórdia. É serviço devocional você honrar a praçada. Então não importava como estava, eles comiam. Srila Govinda Maharaj também, ele contou que na época que ele era brahmachari, Srila Siddhar Maharaj deu uma orientação para todos os brahmacharis. Falou, a comida que sobrar à noite, a praçada que sobrar à noite, os brahmacharis irão comer amanhã de manhã, no café da manhã. E na época não tinha nem geladeira, nada. Então a comida ficava lá, a praçada ficava lá, da noite para o dia seguinte, e de manhã eles honravam a praçada de manhã, no café da manhã. E aí Gurudeva falou que quando colocaram o dal no prato dele, tinha um monte de mosquito no dal. Um monte de mosquito, um monte de bichinho no dal. E ele olhou assim, ele pensou, eu não vou comer isso. Está cheio de bichinho, cheio de mosquito.
Mas imediatamente ele lembrou que Srila Siddhar Maharaj falou: a praçada não se joga fora, os brahmacharis vão comer a praçada do dia anterior. E o que ele fez? Ele retirou os bichinhos, os mosquitos, e ele honrou a praçada, ele comeu dal. E aí Srila Siddhar Maharaj viu isso. O guru dele viu isso. E chamou ele e falou: por que você comeu aquele dal com bicho, com mosquito? E aí Srila Govinda Maharaj falou: porque o senhor orientou que não era para jogar fora, que o brahmachari tinha que comer a praçada do dia anterior. E Srila Siddhar Maharaj ficou muito feliz com isso. Ficou muito feliz, porque Srila Govinda Maharaj não seguiu sua mente. Ele seguiu a orientação do guru. A mente dele falou: não coma isso, isso daí está com bicho. Mas o guru falou, o dia anterior, os brahmacharis têm que honrar a praçada do dia da noite. Então ele não seguiu a mente dele, ele seguiu o guru. E Raghunatha Das Goswami aqui também, ele lavou o arroz, ele lavava o arroz, que já não se vendia mais, porque passou um dia, passou 2 dias fora da geladeira, porque lá não tinha geladeira, claro, na época de Mahaprabhu. E aí nem as vacas comiam, com o odor forte. E Raghunatha Das Goswami, ele lavava, punha sal e comia. E assim é um devoto puro. Assim é um devoto que não está preocupado com o paladar. Ele está preocupado em honrar praçada. A única preocupação do devoto, Srila Maharaj falou, é servir. Não temos que nos preocupar com nada, somente servir, servir, servir. E Raghunatha Das Goswami, ele começou a fazer isso. Uma vez, Swarupa Damodar, ele honrou aquela praçada de Raghunatha Das Goswami. Ele pegou a praçada, dizendo: o que você está levando aí e não está me dando? Mahaprabhu também, ele queria provar a praçada. Swarupa Damodar, ele tentou impedi-lo. Prabhu, impedir Mahaprabhu, né? Prabhu, você não pode pegar essa praçada. Não, não. Mas Mahaprabhu pegou com força da mão dele e disse: você está pegando coisas muito boas para você, para si mesmo, e não oferecendo a ninguém. Então Mahaprabhu, ele pegou da mão de Raghunatha Das Goswami praçada, e Raghunatha Das Goswami não queria dar. Ele falou: por que você quer só para você essa coisa boa? Essa é a visão de um devoto puro e a visão de Deus. A praçada, mesmo estando já deteriorada, é misericórdia. E Mahaprabhu queria essa praçada. E tem algumas pessoas, alguns devotos, que quando você dá a praçada para a praçada está boa, não está estragada. Ela não está deteriorada. Não está cheirando mal, nada. Ela está boa. E eu já escutei devotos perguntarem: é de hoje essa praçada? Então veja só como nós somos caídos, nós queremos desfrutar do paladar da praçada. Alguns não querem nem comer a praçada do almoço na janta. Querem que faça na hora. Isso daí é maia, isso é ilusão, isso é a mente. A mente quer desfrutar do paladar. Mas um devoto puro, Raghunatha Das Goswami, Swarupa Damodar, Mahaprabhu, que é o próprio Deus, eles sabem a potência da praçada, que é a misericórdia de Deus. Não importa o sabor, não importa se está quente ou se está fria, não importa se está duro ou se está mole, com muito sal ou com pouco sal. É a oferenda que veio de Deus. Deus provou e deu para nós essa misericórdia. Então aquele que está ainda querendo desfrutar da praçada, quer comer o alimento gostoso, como se fosse boga para desfrutar, ele ainda está longe de ser um devoto avançado. Um devoto avançado não está preocupado se está gostoso ou não. Ele está lá para servir.
O devoto avançado, ele honra a praçada para servir, não para comer e desfrutar do paladar. Da mesma forma que o devoto, ele faz o kirtan, não para desfrutar da canção, nem desfrutar do instrumento, do karta ou da mirdanga. O devoto avançado, ele está tocando para Deus desfrutar, não para ele. Mas a pessoa desfruta, né, na hora do kirtan. Nós somos muito caídos, mas temos que compreender que não é apropriado. Você pode ver quando tem alguém cantando bem o Arati, a canção do Arati, quando tem alguém cantando bem as canções, no ritmo, pronunciando de forma correta, tem uma voz bonita, até o karta fica mais forte, a mirdanga fica mais forte. Isso daí o que é? Desfrute. É desfrute de quem está tocando. Independente se tem uma pessoa aqui ou se tiver 500 pessoas, tem que ser a mesma coisa. O tocar o karta, a mirdanga, o cantar, tem que ser tudo igual. Se você está fazendo exaltadamente porque tem muita gente, isso daí é desfrute. Então nós temos que pegar o exemplo de Deus, o próprio Deus, Mahaprabhu, o exemplo dos devotos puros, né? Raghunatha Das Goswami aqui, que está sendo falado bastante sobre ele nessa aula, né? Temos que pegar esse exemplo. E Mahaprabhu falou para ele, você quer só para você o que é bom? Dê para mim também, que é a praçada. Este é um passatempo muito bom, muito bonito. Existem muitas histórias, passatempos, sobre Srila Raghunatha Das Goswami. Muitos passatempos acontecendo. Você pode ler o Sri Chaitanya Charitamrita e obter lá essa informação. Se você ouvir sobre os passatempos de Srila Raghunatha Das Goswami, através do Chaitanya Charitamrita, você ler ele ou escutar ele, você obterá mais do que um bom gosto. Você obterá o néctar. Lá você encontrará as suas conversas com Mahaprabhu, Raghunatha Das Goswami conversando com Mahaprabhu, o que Mahaprabhu lhe ensinou, Jata Yogya, Visaya Bunja, Anashakta, Kana, que quer dizer isso? Fique em sua casa, mas sem apego. Mahaprabhu falou isso para Raghunatha Das Goswami. Viva uma vida de grihasta, de família, mas sem apego a nada. Mahaprabhu, ele também o ensinou sobre desistir da falsa renúncia. Mahaprabhu, ele nos contou tudo isso através de Raghunatha Das Goswami. É necessário entender tudo isso. E assim termina essa parte da aula aqui de Srilacharya Maharaj. Vamos ver se tem continuação essa aula aqui. O próximo subtítulo da aula é Serviço Humilde e Casto. E Srilacharya Maharaj deu essa aula no dia 8 de outubro de 2011. E ele começa falando assim: hoje é um dia muito bom e muito importante para nós. Hoje é o festival do desaparecimento de 3 Goswamis. Onde quer que estejam vivendo agora os Goswamis, nós queremos apenas que nos permitam servir os seus associados de nosso Gurudeva,
e de nosso guru. Nós não queremos entrar na festa deles, mas apenas nós queremos o seu serviço como um cachorro, como um cachorro. Aí tem um verso aqui que diz o seguinte: se você puder me manter como o seu cachorro, só podemos pedir algo seguindo esta linha. Pedir, na verdade, não é bom. Nós queremos satisfazer o desejo deles. Nós pensamos, como eu posso atendê-lo? Nós oramos. Não tenho qualificação, não tenho qualidade, mas você está me tolerando e isso é suficiente para mim. Eu estou sempre latindo, mas você está me tolerando. Dessa forma, você pode obter a humildade. Então, nós temos que ser humildes, não pedir nada, como disse Lachar Maharaj. Pedir algo não é bom, principalmente algo material. Não devemos pedir nada. Srila Siddhar Maharaj fala, a única coisa que você pode pedir, a exceção que você pode pedir, é pedir mais fé, pedir mais serviço. Somente isso, nada mais. Não peça nada para ninguém. Não peça nada para Deus, não peça nada para o seu guru. Só misericórdia, e misericórdia é serviço devocional. A Bimala Devidasi, que estava aqui no festival, hoje faz uma semana já que nós tivemos o festival do desaparecimento de Silachar Maharaj. Há uma semana atrás o templo estava cheio e hoje ninguém. Isso é taranga shirada, como disse Lachar Maharaj, é a fé oscilante. No dia do festival, o templo cheio, hoje ninguém. Mas, enfim, né? Há uma semana, então, as pessoas estavam aqui e a Bimala falou aqui, muito bem falado, e ela já voltou para os Estados Unidos, ela está lá nos Estados Unidos já servindo, lá onde Gurudeva mandou ela servir. E ela falou, misericórdia é serviço e serviço devocional é misericórdia. Quem falou isso para ela? Silachara Maharaj. Então, nós podemos pedir sim, misericórdia, serviço devocional, nada mais fé, nada mais podemos pedir. Nós temos a mania de pedir algo, pedir, me proteja, mas a pessoa ela pede proteção material. Me tire esse sofrimento, isso não é bom, nenhum pedido é bom, somente misericórdia, somente serviço devocional. E o serviço virá. Se você não precisa nem pedir, se você quer, o serviço virá. E nós temos que ser muito humilde, muito humilde. Nós estamos sempre como cachorros, latindo, e o Guru, ele é humilde e está sempre nos acudindo. Um cachorro que late muito, ele é chato. Aquele devoto que fala muito, que está sempre enchendo o Guru, ele é chato, mas o Guru é humilde. O Guru nunca vai expulsá-lo. O Guru é tolerante com ele, porque sabe que ele é um bebê, que é uma criança. Se nós pudermos servir aos Vaishnavas dessa maneira, se pudermos seguir essas regras, nós poderemos continuar a nossa vida espiritual. Alguns, eles prestam serviço e têm muito ego. O ego surge. Esse é um grande problema. Isso é um grande problema. Você presta muito serviço e aí você tem o ego. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou bom. Isso daí é um grande problema na vida devocional. Não temos que ter o ego. Temos que fugir do ego. O ego é um dos inimigos principais para nós.
você pode ver o estilo de vida de Srila Krishna Das Kaviraj Goswami, o autor do Sri Chaitanya Charitamrita, a vida de Srila Raghunatha Das Goswami, a vida de Srila Raghunatha Bhatta Goswami, como eles viveram em Vrindavana, como eles cumpriram o desejo de Mahaprabhu. Realmente, você pode ver a história de vida deles e entender facilmente qual é a qualidade do Vaishnava, qual é a qualidade do devoto puro, a humildade, a tolerância, respeitar todos sem querer para si mesmo. Hoje eu estou rezando para eles, disse Lachara Maharaj. Estou rezando para todos os devotos. Não é necessário fazer um templo, não é necessário fazer de um templo um grande problema. Não é necessário se tornar um grande guru. Não é necessário se tornar um grande mestre. Não é necessário se tornar um grande gerente de templo. Se você quer apenas ser a poeira dos pés de lótus dos Vaishnavas, o cachorro dos Vaishnavas, isso é o suficiente. Srilacharya Maharaj já falou também em aulas anteriores, alguns entram na missão, no Sri Chaitanya Sarasvati Mati, e eles querem ser o presidente do templo, eles querem ser o sannyasi, eles querem ser o guru. Uma vez um devoto perguntou para mim, veja só a compreensão errada da pessoa, o devoto perguntou para mim, o que é necessário para ser presidente do templo? Ele estava pensando em ser o presidente do templo. Ele tinha acabado de entrar na missão. O que é necessário, ele perguntou para mim, para ser o presidente do templo? Eu falei, só uma coisa, que Krishna queira. Porque é Krishna que escolhe, não somos nós. Você pode querer, mas se Krishna não quiser, não vai acontecer. O que é necessário para você ser um sannyasi? O que é necessário para você ser um guru? O que é necessário para você ser o gerente, o presidente do templo? Krishna querer. O que é necessário para você ser o pujari do templo? Ser o pregador? Krishna querer. Se Krishna não quer, você pode querer, mas se Krishna não quer, não vai acontecer. Então, nós não temos que querer nenhum cargo. O cargo não importa, a vida devocional não é feita de cargo. Não é que o presidente do templo ele é mais avançado do que o outro que limpa o banheiro do templo. Não quer dizer nada a posição da pessoa. Um sannyasi, nós lemos esses dias aqui, o sannyasi é a falsa renúncia. Às vezes o sannyasi ele é muito menos renunciado do que um grihasta que veste branco. Nós não temos que querer cargos, nós temos que querer servir Deus. Servir, servir, servir. Como foi falado aqui no finalzinho, vou ler de novo. Nós temos que querer ser somente a poeira dos pés dos Vaishnavas, o cachorro dos Vaishnavas. Isso é suficiente. Ser submisso, ser humilde e tolerante, não ter um cargo. Não queremos ser Brahma. Srila Siddhartha Devi Goswami Maharaj, ele disse que mesmo que Brahma ele venha, nós não temos tempo para ir com ele, porque nós temos o trabalho de Gurudeva. Nós devemos, por exemplo, cozinhar para Gurudeva, dar-lhe remédios, dar-lhe água, etc. Nós não temos tempo. Se o seu guru lhe chama, me dê um copo d'água, e ao mesmo tempo Brahma vem até você, você irá com Brahma? Não, não vá com Brahma. Você dirá,
não, eu não tenho tempo para ir com você, falar para Brahma, porque eu preciso dar um copo de água para o meu guru. É necessário ter tal humor em nossa vida espiritual. Você deve entender isso. Então não importa quem chame você, não importa o que você tenha para fazer. O serviço devocional é o mais importante. Se você tem um serviço, não vai fazer nada, pode vir quem for. Se o senhor Brahma te chamar e o guru te chamou para dar um copo d'água, imediatamente você tem que ir dar o copo para o guru. Qualquer serviço é mais importante do que qualquer outra coisa. Você vê, fala Srila Chara Maharaj, Srila Raghunatha Das Goswami, ele rejeitou tudo. Ele rejeitou a sua posição como o senhorio, sua grande família. Ele deixou tudo isso. Ele tinha 11 guardas de segurança. Mas ele saiu porque Mahaprabhu lhe deu a misericórdia. Primeiro, Nityananda Prabhu lhe deu a misericórdia. E ele, imediatamente, ele pôde obter a misericórdia de serviço de Mahaprabhu. Mas antes disso, ele havia tentado tantas e tantas vezes ir para Mahaprabhu, mas Mahaprabhu, ele não podia aceitá-lo. Então aqui, Raghunatha Das Goswami, ele era milionário. O pai dele e o tio dele eram donos de terras, mas muita terra. 100 quilômetros de raio. Você imagina você pegar um círculo, o raio com 100 quilômetros daqui até Campinas, daqui até São José dos Campos, aqui do templo até São José dos Campos. Então, de Campinas a São José dos Campos, toda essa terra era do pai e do tio de Raghunatha Das Goswami. E ele era o único herdeiro, o único filho do seu pai, e o tio dele não tinha filhos. Veja quanto dinheiro ele tinha. Por isso o pai dele dava 400 rúpias para ele por mês. Muito dinheiro. E não era nada para o pai dele. Milionário. O pai dele pegou a mulher mais bonita da região e casou com ele. Ele tinha tudo, tinha 11 guardas. Ele largou tudo para se render a Deus. Largou tudo. E as pessoas, nós temos quase nada, não temos nada. Não temos um emprego aí, às vezes, para ganhar uma miséria, trabalhando de forma escrava, mal dá para pagar as contas, e a pessoa é tão apegada a esse emprego. A pessoa é tão apegada à família. Raghunatha Das Goswami tinha tudo, milionário. E ele largou tudo para se render a Deus. Como foi falado aqui, ele comia o arroz que estava estragado, que nem as vacas aceitavam. Uma pessoa milionária. Mas por quê? Porque ele recebeu a misericórdia de Mahaprabhu. Ele compreendeu o que é a vida devocional e que o mundo material não vai levar a lugar nenhum. Ele compreendeu isso pela misericórdia de Nityananda Prabhu e pela misericórdia de Mahaprabhu. Então nós temos que almejar essa misericórdia para largar toda essa coisa mesquinha que nós temos. Nós não temos nada material e somos mesquinhos. Queremos cada vez mais. Mas nós temos um guru genuíno que está nos ensinando tudo isso. Que o caminho não é algo material, o caminho é algo espiritual. E espiritual significa servir Deus. Servir o guru genuíno. Isso é espiritual. Todo o resto não é. Todo o resto é matéria. Todo o resto é material. É por isso que o serviço é Guru, Vaishnavas e Bhagavan. Bhagavan é o Guru, o mestre espiritual. O Vaishnava, que é o devoto puro. E Bhagavan, que é a suprema personalidade de Deus. Aí tem um verso aqui que diz o seguinte.
Se você adorar Gauranga, se você adorar Mahaprabhu toda a sua vida, mas você fizer esta adoração sem adorar o Guru, você ainda terá nascimento e morte. O que quer dizer isso? Não adianta você querer adorar Deus diretamente, você tem que adorar o Guru. O Guru é a ponte entre nós e Deus. E você vai nascer e morrer, nascer e morrer, nascer e morrer na roda do Sansara se você não adorar o Guru, se você não servir o Guru. Não há como adorar Deus, servir Deus sem servir o Guru. O Guru é a ponte, o Guru é mais próximo de nós, é o Guru. Deus está muito longe, então nós temos que ter alguém que nos leve para Deus. Ele está muito, muito longe de nós. Tem algumas pessoas que têm o ego tão alto que ele fala, eu não preciso de ninguém, eu falo direto com Deus. Você pode falar com Deus, mas ele não te ouve. Krishna fala no Bhagavad Gita, Deus ouve somente um devoto puro. Deus não ouve ninguém que não seja um devoto. Deus não aceita nenhum serviço que não seja de um devoto dele. E quando é dito devoto, é devoto puro. Então, aquele que tem o ego alto fala, eu vou direto a Deus. Você pode ir, mas ele não te aceita. Deus não aceita você se você não vem a ele através de um devoto puro. Deus não aceita nada contaminado, Deus não aceita nada sujo, e nós estamos contaminados, nós estamos sujos com a ilusão material, a luxúria, a inveja, a ira, a cobiça, a loucura e o ego. Deus não se aproxima de quem tem isso. Então nós temos que primeiro nos limpar. É como é dito também na Escritura, né? Deus não vai dançar na sua língua quando você cantar o Mahamantra Hare Krishna, se a sua língua está suja. Não suja de bactérias, não adianta escovar o dente nem escovar a língua. Essa sujeira é a sujeira da mente, é a sujeira que está em volta da alma. Deus não vai dançar na sua língua. Deus não vai entrar no seu coração se o seu coração estiver sujo, com o ego, com a luxúria, com a inveja, com a cobiça, com a ilusão. Ele não vai entrar no seu coração. Você tem que limpar primeiro para depois convidar Deus para entrar. E aí ele entra. Como que você vai convidar alguém para a sua casa se está tudo sujo? Você tem coragem de convidar uma visita para entrar na sua casa se está tudo sujo, tudo desarrumado? Alguns até têm coragem, mas Deus não vai. Bhakti não entra, a devoção não entra naquele coração que está sujo. Isso quem fala são as Escrituras. Então nós temos que limpar. E a limpeza vem através do Guru. Por isso que o Guru é extremamente importante. Então é por isso que a sequência é Guru, Vaishnava e Bhagavan. Você ainda terá nascimento e morte se você não tiver um Guru para servir. Você continuará indo e vindo desse mundo material. Aí tem um outro verso aqui que diz o seguinte: indo e vindo, e nunca aprendi nada. Você tem comido o seu próprio cérebro. Isso é o verso, hein? Indo e vindo, e eu ainda não aprendi nada. Você nasceu e morreu, nasceu e morreu, nasceu e morreu e não aprendeu nada. Você está comendo o seu próprio cérebro. Você tem comido o seu próprio cérebro. Quem você vai culpar agora, irmão? Nós culpamos sempre os outros, mas o culpado somos nós. Ninguém tem culpa, nós somos os culpados. Isso está no verso. Indo e vindo, comendo e dormindo, mas nenhum resultado virá. Portanto, é necessário que nós sirvamos aos Vaishnavas para seguir o desejo
de Gurudeva. Mesmo que nós fiquemos longe, não há problema. Nós podemos servir de longe. O que é necessário é que nós sigamos as instruções de Gurudeva, o desejo de Gurudeva. Nós não podemos seguir a nossa mente. Nós devemos ser cuidadosos. A nossa mente é impertinente, mas nós temos uma boa inteligência. Sumedha é a inteligência. Nós temos um bom buddhi e nós devemos aplicar esse bom buddhi. Como surge buddhi? Através da boa associação. Buddhi ou inteligência virá e o cérebro ele será bom por meio de uma boa associação. Se você ficar com um ladrão, você será um ladrão, você se tornará um ladrão. Se você ficar com um trabalhador, você será um trabalhador. Se você ficar com um bêbado, se você ficar com quem toma álcool, você será um bêbado. Se você ficar com uma pessoa ruim, você será uma pessoa ruim. A boa associação é importante. E se você ficar com uma boa associação, com uma boa pessoa, você será uma boa pessoa. Então, se você ler as escrituras de Gurudeva, os livros de Gurudeva, se você ler as palestras de Gurudeva, se você ouvir as canções e as palavras de Gurudeva, a sua mente ela ficará clara, a sua mente ficará limpa e fresca. Se você conseguir seguir essa linha, será muito bom para você. Jai Shila Guru Maharaj Ki Jai. Então assim, Shilacharya Maharaj termina essa parte da aula. O que ele está falando aqui? Associação. A importância da associação. A associação é extremamente importante. A associação é extremamente importante. Como ele diz aqui, Shilacharya Maharaj, se você anda com quem bebe, você vai se tornar um bêbado. Se você anda com quem usa droga, você vai se tornar um drogado. Se você anda com uma pessoa ruim, você vai se tornar uma pessoa ruim. Se você anda com devotos, você vai se tornar um devoto. Então é extremamente importante a boa associação. E na verdade, no dia a dia, mesmo em casa ou no trabalho, em qualquer lugar, nós só andamos com pessoas que não são apropriadas. Na nossa família, a maioria não é apropriada, não serve em Deus da forma adequada. A maioria come carne, a maioria quebra princípios, a maioria bebe. Você vai no encontro familiar de domingo, tem cerveja, tem vinho, tem pinga, tem gente fumando cigarro, tem outros que fumam maconha. Com as roupas, com o corpo todo mostrando, aquelas roupas escandalosas. Isso é a nossa associação. Aí você vai trabalhar, só se fala de política, só se fala de coisas mundanas. Nós lemos ontem isso. Não fale coisas mundanas. Não escute coisas mundanas. Não escute notícias. Não fale notícias mundanas. Cante o santo nome. Honre praçada. Tudo isso é importante. Mas no mundo material você não faz nada disso. Nós só temos associação no mundo material com coisas ruins para a devoção. A própria família. Aí a pessoa fala, poxa, mas é minha família. Sim, é tua família. Mas não temos que ter apego pela família, não temos que ter apego por nada. Então nós estamos às vezes na família e a família é uma má associação para nós. Uma família que come carne é má associação. Uma família que bebe é má associação. Uma família que só fala coisas mundanas é má associação. Ninguém está falando para ninguém largar a família, mas não se apegue à família. Não se apegue a pessoas que não sigam a consciência de Deus.
Por isso que pelo menos, Silachar Maharaj fala, pelo menos, no mínimo, você tem que ir no fim de semana no templo, no mínimo. Se você ficar 2 semanas sem ir no templo, imagina só que associação você está tendo. Só uma associação de segunda a segunda, vida após vida, nós já estamos nisso, vida após vida. Então, a associação é a coisa mais importante. Diga com quem andas e te direi quem és. Né? Isso daí não tem nada a ver com o Gaudiya Vaishnavismo, mas isso é um provérbio do mundo material, mas é real. É real. Se você quer Deus, você tem que andar com quem quer Deus. Se você quer melhorar na sua vida devocional, você tem que andar com aquele que gosta, que tem mais vontade que você. Nós temos que andar com aquele que tem mais vontade. Nós temos que nos associar com aquele que tem mais vontade. Se você andar com aquele que tem menos vontade, a probabilidade é que você tenha menos serviço. Então nós temos que procurar sempre aquele que tem mais vontade. Se não tem ninguém onde você mora, enfim, onde você vive com mais vontade que você, tem o Guru. Leia as aulas do Guru, as palestras do Guru, leia os livros do Guru. Ninguém tem mais vontade de servir Deus que o Guru genuíno. Mas é importante ter associação conosco, que também estamos no caminho. Nós somos caídos, mas nós estamos tentando. Como fala Silachar Maharaj, nós estamos no barco de Gurudeva. Estamos no barco de Gurudeva, todos nós. Alguns quase caindo fora do barco, outros mais firmes no barco. Mas estamos todos no barco de Gurudeva e não podemos sair do barco de Gurudeva. Nós tivemos a oportunidade, a chance, a misericórdia de estar nesse barco, de estar nessa linha, escutando o Harikatha aqui de um devoto puro, de Silachar Maharaj. Não podemos sair desse barco. Estamos nele e vamos agarrar firme nele. E como que podemos agarrar firme dele? Como foi falado, sem pedir nada material, servindo o Guru, associando com devotos, se associando com aqueles que buscam Deus, e sem querer nenhum cargo, sem querer que os outros respeitem a gente. A gente fica bravo quando alguém não respeita a gente. Todo mundo fica bravo. Mas não é o apropriado. Temos que ser humildes e tolerantes. Se for conosco, humildade e tolerância não tem limite. Srila Siddhar Maharaj falou isso. Se for alguma coisa conosco, não existe limite de humildade e tolerância. Agora, se for contra o Guru, se for contra a missão, aí não é questão de tolerância. Você tem que defender, sim, com unhas e dentes. Mas, se for contra você, não seja orgulhoso. Se alguém te ofendeu, perdoe. Perdoe, porque nós temos que ser humildes e tolerantes quando é com você. Se ponha no lugar da pessoa, por que ele fez aquilo com você? E perdoe. Srila Govinda Maharaj falou numa aula um dia: errar é humano e perdoar é divino. Todo mundo erra, todo mundo erra. Qualquer pessoa que está servindo vai errar em algum momento. Não tem como não errar. Só não erra aquele que não faz. Aquele que nunca faz nada, ele não vai errar, mas ele está errando mais do que todos, porque ele não está fazendo. Agora, aquele que erra e errou contra você, você acha que ele te prejudicou? Perdoe ele, perdoe ela. Errar é humano, perdoar é divino. Isso foi um guru genuíno que disse. Ele perdoa a gente o tempo todo. Os gurus perdoam a gente o tempo todo. A gente faz tanta bobagem, a gente faz tanta besteira. Não respeitamos o guru. As pessoas entram na live e ficam falando por cima do guru. Não deixam o guru falar, alguns. Isso daí é tudo falta de respeito. E ele lá está humilde e tolerante. Ele olha para nós e fala: nossa, como eles são crianças, como eles são bebês.
e ele é como um pai. Ele aceita tudo, ele olha, ele quer o melhor de nós, ele instrui de acordo com o que cada um consegue aguentar. Então não podemos nunca abandonar o barco, ser humildes, tolerantes, nunca abandonar o barco. E hoje foi lido sobre Raghunatha Das Goswami, né? Esses grandes devotos, Swarupa Damodar. Grandes devotos que deram exemplo para todos nós. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, pode fazer. Deixa eu olhar aqui se alguém comentou algo. Enquanto eu olho aqui, não esqueçam que a semana que vem nós teremos o festival do Senhor Nishinradeva. Dia transcendental do aparecimento do Senhor Nishinradeva. É jejum total até o pôr do sol. Da meia-noite do dia anterior até o pôr do sol do dia de Nishinra Chaturdasi, que quer dizer isso, é o 14º dia que apareceu o Senhor Nishinradeva. E não é somente para nós do Sri Chaitanya Sarasvati Mati, não é só importante que é o aparecimento do Senhor Nishinradeva, que é um Lila Avatar, é um avatar do Lila, é um Lila de Krishna, passatempo de Krishna. É o dia transcendental do aparecimento de Silatila Kaniri Maharaj. Ele apareceu no dia que o Senhor Nishinradeva apareceu. E também é o dia que Srila Govinda Maharaj, ele viu a primeira vez o seu guru, Srila Siddhar Maharaj, o dia que ele entrou na missão. Nishinra Chaturdasya, jejum total até o pôr do sol. Então, eu vou pedir para o Raghunanda Prabhu fazer o convite. Amanhã eu vou falar com ele. E aí no fim de semana eu vou postar o convite para que todos venham, quem puder venha. Participe conosco aqui do festival do Senhor Nishinradeva. Por enquanto ninguém comentou nada, ninguém fez nenhuma pergunta. Então vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai, antes de ver quem está participando conosco aqui da transmissão. Hariharaya Nama Krishna Jadavaya Nama. 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 Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama. Shri Advaita Chandra Radha Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha. Jaya Rupa Sanatana Bhakta Raghunatha. Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha. Jiva Gopala Bhakta Das Raghunatha. Jai Goshai Kori Charana Bandha. Jai Gosai Kori Charana Vanda. Jahavate Vignanasha Vishnapura. Jahavate Vignanasha Vishnapura. Jai Goshai Jai Muni Tarada. Jai Gosai Jara
Satinanda, Jaya Satinandana Gora Hari, Jaya Satinandana Gora Hari, Gora 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 Hari, Gora 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 Hari, Jaya Satinandana Gora Hari, Jaya Satinandana Gora Hari, Daya Nitai, Daya Gora, Daya Nitai, Daya Gora, Daya Nitai, Daya Gora, Daya Nitai, Daya Gora, Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo, Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo, 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 Haribo. Vamos ver aqui quem está conosco participando da live. Hoje à noite não tivemos nenhuma interrupção. Isso daí é um mistério, né? Porque de manhã tivemos várias e várias interrupções. Tive que fazer 2 lives. E agora à noite rolou direto a transmissão sem interromper nenhuma vez. Então, temos aqui conosco hoje a Malini Devidasi, a Cris também assistindo conosco aqui, Sinha Sandhu também conosco aqui, o Ishan Krishna Prabhu, a Amrita Devidasi e o Adipurusha Prabhu aqui conosco também. Temos aqui a Dirce Aires também, minha prima, Arjuna Krishna Prabhu e o Harinati Prabhu também do Rio de Janeiro. Então, agradeço a presença de todos, Dandavat Pranam, até amanhã de manhã, às 7 horas da manhã com o Mangalarati, e às 8 horas continuaremos, né, a leitura da aula do livro, na verdade, de Silachara Maharaj, que estamos na parte do livro que são aulas dele. Então, uma boa noite, Dandavat Pranam, até amanhã. Vamos ver se tem mais alguém aqui, enquanto isso vocês olham as deidades. Temos aqui também a Annapurna Devidasi. Como ela não comentou e não curtiu, não aparecia no celular, mas aqui no outro aparelho aparece. Ela está participando conosco aqui também.